Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Max Leandro e agora, né, com a questão do coronavírus, a gente está todo mundo de quarentena, então agora as nossas aulas vão ser via EAD. Eu escolhi fazer esse tipo de aula gravada, porque a aula gravada ela é mais interessante, que se eu encontrar algum erro até na minha fala, eu posso fazer alguma edição, então eu vou trabalhar com esse tipo de aula gravada. Então, a gente vai dar sequência, tá, pessoal, na nossa matéria de métodos quantitativos. Essa aqui vai ser a nossa aula de número 2. Eu gostaria do feedback de vocês, eu gostaria que vocês dissessem como está a dinâmica da aula, se vocês estão gostando do tipo ou do modelo que o professor está trabalhando. Eu gostei de usar essa ferramenta, o Google Classroom, que é uma ferramenta do Google, né, que chama-se em português Google Sala de Aula. E se vocês estão se adaptando bem, é claro que o professor também quer esse feedback do aluno, porque nesse momento de dificuldade, né, pessoal, que a gente não pode ter esse contato próximo, é interessante que o professor pergunte aos alunos se eles estão gostando das ferramentas, se a metodologia utilizada é eficaz. Então, no grupo do WhatsApp nosso, vocês podem entrar lá e fazer os comentários de vocês, tirarem dúvida. Então, o professor vai trabalhar com essas duas ferramentas. O Google Classroom, que a gente vai fazer as atividades, vocês vão ter acesso às videoaulas. Lá também vocês podem interagir com o professor. Mas como suporte também, eu criei os grupos, tá, pessoal? Acho que tá todo mundo da sala lá, nós aqui o terceiro período. Tá todo mundo e vocês podem tirar dúvida comigo. Eu vou fazer o máximo possível para responder em tempo hábil. Então é isso, pessoal. Vamos ver como é que vai funcionar, se a gente vai conseguir interagir bem. E eu vou fazer o máximo para que todo mundo possa ter acesso, que seja algo bem universal e também que seja democrático. Bom, pessoal, a gente vai dar continuação na nossa aula de número 2, partindo da evolução da estatística. Então, como eu já tinha dito na outra aula, os métodos quantitativos também podem ser chamados de métodos estatísticos. Então, essa parte introdutória da matéria é bastante importante para que vocês tenham mais conhecimento do que a gente vai tratar à medida que ela for avançando. Então, a evolução da estatística começa a partir das necessidades do Estado de ter uma fonte de informações agrupadas para poder formular políticas públicas. Então, vocês percebem que os primórdios da estatística partem do interesse do Estado em ter informações necessárias para determinar algum tipo de plano. Assim, dados econômicos e demográficos davam suporte aos estudos da administração pública. Então, pessoal, tinham pessoas responsáveis que faziam as coletas de dados para poder dar esse suporte para a administração pública. Quais são os momentos mais importantes? Então, pessoal, eu tracei numa linha do tempo aqui, em formato de seta, quais são esses momentos mais importantes na evolução da estatística. Eu tenho algum problema para poder ler esses nomes que são em inglês, ou sei lá que língua que são, mas aqui no slide vocês vão poder ver também e me corrijam caso eu esteja errado. A obra pioneira de Francesco Sansovini, de 1561. Então, Francesco Sansovini foi quem usou ferramentas da estatística desde 1561. Olha só para vocês verem a data. Posteriormente, os estudos de Gottfried Anschauer, 1719 a 1772. Então, como todo mundo sabe, essas ferramentas são cálculos matemáticos, variações, médias. Então, todo esse estudo já começava a ser chamado de estatística a partir desse tempo. Claro que talvez não usavam o nome estatística, mas eram métodos estatísticos para a variação de dados. A estatística, como estudo independente, começa a ganhar espaço com o livro de John Ground, de 1662. Então, pessoal, eu não vou muito me ater em quais são as obras deles, mas a partir do slide, vocês tiverem curiosidade de querer saber quais são as obras desses autores, mas eu achei interessante só citar os acontecimentos e se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pesquisa a mais,
Está aqui o material para vocês que eu também vou disponibilizar na plataforma. Continuando os momentos mais importantes, em 1683, o William Pett denominou a estatística como aritmética política, ou seja, esse termo político porque era o Estado que, a maioria das vezes, se utilizava dessas ferramentas quantitativas ou estatísticas. Edmund Halley construiu a primeira tabela de sobrevivência, que serviu de base para o cálculo atuarial. Blaise Pascal, 1623 a 1662, e Pierre de Fermat, 1601 a 1665, investigaram a questão das possibilidades visando solucionar problemas relacionados aos jogos de azar. Então, pessoal, todos esses acontecimentos foram usados métodos quantitativos, estatísticos, para que esses autores ou esses estudiosos chegassem a determinados resultados. Lógico, ratifico, se vocês tiverem interesse e curiosidade de pesquisar sobre esses autores e irem a fundo sobre quais eram os temas deles, vocês estão à vontade. Creio que para essa introdução estatística, o mais importante nesse momento é a gente entender há quanto tempo ela já existe e quanto tempo ela já vem sendo usada e os seus fundamentos. Objeto e objetivo da estatística. Então, pessoal, o objeto. Primeiramente, o objeto. O objeto da estatística é o estudo de fenômenos que possam ser quantificados de alguma forma por meio da observação. Então, pessoal, esses fenômenos podem ser quantificados de que forma? Procurando dados, avaliando as possibilidades, e isso por meio de observação. Objetivo. Agora vamos ver o objetivo da estatística. O objetivo da estatística, por sua vez, é analisar os dados obtidos em uma pesquisa e, por isso mesmo, tecer ligações de causalidades existentes entre eles. Então, pessoal, o objetivo em si não é só coletar dados e deixar esses dados soltos. Você tem que ligar os dados, porque geralmente você tem um interesse, né? Um interesse principal, pelo qual você está fazendo essa pesquisa. Então, a partir desses dados coletados dentro desse interesse, você vai poder formular determinado pensamento e apresentar para os demais. A apresentação se dá por meio de gráficos, por meio de tabelas. Então, o objetivo da estatística, depois do objeto, que é a coleta de dados, é fazer essa interpretação de dados e dar um resultado, porque geralmente as pessoas estão querendo mostrar algo com isso. Então, partindo aqui para frente. Dessa forma, a estatística encontra aplicações em quase todos os campos da atividade humana. O administrador necessita conhecer o mercado de um produto ou serviço e o faz analisando dados de pesquisa de mercado. Então tá aí, pessoal, na administração, um termo bastante conhecido e falado é a pesquisa de mercado. O gestor público precisa compreender as finanças públicas e, muitas vezes, utiliza-se de séries históricas que recebem algum tratamento estatístico como forma de resumir e expressar o que o fato e o agrupamento de dados quer dizer. Então, pessoal, o gestor público precisa conhecer as finanças públicas e, muitas vezes, tanto que está escrito aqui no slide, utiliza de séries históricas, ou seja, ele pega um banco de dados financeiros e tece a sua tese de alguma mudança, de algum acordo financeiro a partir desses dados históricos, que é um agrupado de acontecimentos que podem determinar algum tipo de situação ou resposta. Termos importantes e comumente utilizados nessa área. Então, pessoal, essa matéria é uma matéria bem introdutória, tá? Isso aqui é só mesmo para vocês terem mais facilidade quando a gente entrar na área de cálculos, tá? Porque essa matéria tem cálculos. Então, assim, a gente precisa conhecer bem esses termos para quando a gente começar a trabalhar a matéria, pôr a mão na massa, a gente ter esse entendimento de qual que é o fundamento da matéria, porque que é importante a gente ter essa matéria até na nossa grade como administrador e usar também para o nosso futuro, porque o curso de administração ele é bastante prático.
População. A gente vai ouvir falar muito esse termo, população. Refere-se ao conjunto de elementos que apresentam uma característica em comum e com o qual se deseja fazer o estudo. Então, um conjunto de elementos, pessoal. Então, se você está estudando, por exemplo, sobre a quantidade de casas em Sanclerlândia, casas com 3 quartos, por exemplo. Então, esse conjunto de elementos que você reúne é população. Não é porque chama-se população que a estatística entende como pessoas. Então, é um conjunto de elementos que compõem a nossa pesquisa. Unidade. Refere-se a qualquer elemento ou indivíduo da população. Então, se a população que a gente está pesquisando é carros movidos a álcool no município, então cada carro é uma unidade. Uma unidade que faz parte de uma população, que é um conjunto de elementos. A amostra é um subconjunto da população, ou seja, uma parte da população. Então, o termo estatístico a gente trata muito com a amostra. Então, por exemplo, você tem uma população, por exemplo, de mulheres em Sanclerlândia que não tenho esse dado, mas vamos supor que dos 13 mil habitantes ou 8 mil, seja 3 mil mulheres. Então, se você quer fazer uma entrevista com essas mulheres para saber qual a intenção delas na política, por exemplo, você pode utilizar de amostra. Você pega uma quantidade X de mulheres que você julga suficiente. Tem um cálculo, tá, pessoal, para a gente julgar quantas mulheres a gente tem que entrevistar. Mas uma pequena parte já diz muito sobre o todo. Então, essa amostra é um subconjunto da população. Você pode pegar uma pequena parte ou uma parte significante para poder fazer uma entrevista e ter um resultado aproximado do todo, como se essa amostra representasse a opinião de todos. Termos importantes e comumente utilizados nessa área. Variável, né? Esse que a gente já está falando. Refere-se à informação ou atributo que é objetivo do estudo. Então, por exemplo, você está estudando sobre a intenção política. Então, dentro dessas perguntas que você vai fazer, você vai atribuir o que você quer e isso vai ser a variável. Aí a gente vai trabalhar com a variável discreta ou contínua. São valores que obtemos por meio de contagens. Exemplo, número de alunos de uma sala de aula. Então, a variável discreta e contínua, ele geralmente trata com dados exatos. Então, por exemplo, você conta ele, você mensura ele, são X alunos, são 10 alunos. Tá, pessoal? Variável contínua. Os valores obtidos por meio dessa mensuração correspondem ao conjunto de números reais. Podem assumir qualquer valor entre dois limites. Exemplo, temperatura, horas de um curso. Então, pessoal, a variável contínua, ela diz respeito a essas variáveis que vão mudar de acordo com determinado elemento. Então, por exemplo, se você está trabalhando com temperatura, a temperatura ela varia muito. Então, é algo que você tem que julgar determinada pesquisa que você está fazendo. Dados brutos. São os dados que se apresentam da forma como foram coletados e que ainda não foram organizados. Então, muitas vezes, um agente censitário, por exemplo, do IBGE, ele vai passando de casa em casa e entrevistando determinado tipo de pessoa que ele quer entrevistar. Eles vão colocando esses dados, tá, numa prancheta ou numa planilha e eles vão preenchendo ali. Esses dados não foram tratados, não foram organizados. Então, depois de coletados, a gente precisa colocar em ordem. A gente vai trabalhar muito isso nessa disciplina também. E na prática é isso. Análise de dados. Após a coleta dos dados, é necessário realizar a análise dos mesmos. Essa análise é para quê? Para a gente entender como que a gente vai trabalhar com esses dados para chegar no resultado que a gente quer. Lógico, essa parte da aula introdutória ela é bastante genérica, mas vocês estudem bem essa introdução para quando a gente for começar a trabalhar na prática, vocês vão pegar esses termos, vão começar a trabalhar bastante com eles, vai ficar mais fácil o entendimento. Tabelas estatísticas.
são dados agrupados em colunas e linhas. Então, pessoal, pegou os dados brutos, né, que é aquele primeiro que a gente falou, transforma em tabela para ficar algo mais legível, para vocês entenderem. Gráficos, todo mundo conhece gráficos, né, pessoal? Terceiro período a gente já deve ter trabalhado muito com isso, mas constituem na representação gráfica das séries estatísticas de uma pesquisa. Então, é pegar os dados que já foram agrupados em tabelas e representar em gráfico para poder ficar mais visível e apresentável para quem a gente quer mostrar. Análise exploratória. O termo exploratório é sugestivo, tendo analogia com a palavra desbravar, ou seja, pesquisar algo desconhecido, explicitando novas descobertas. Então, pessoal, é isso. Bem sintético o termo. Análise descritiva. Menos pretensiosa do que a exploratória. A análise descritiva se volta para o conhecimento dos dados em relação às suas principais características. Então, pessoal, já é uma tratativa de dados. Você já deve fazer algo mais tendencioso com esses dados para você chegar aonde você quer no final da sua pesquisa. Amostragem com método probabilístico. A teoria da amostragem garante que se possa fazer a inferência, ou seja, a extrapolação do que se observou na amostra para a população do qual ela foi retirada. Do contrário, haveria grande possibilidade de se incorrer em erro. Um aspecto importante para uma pesquisa científica é a definição da amostragem. Então, pessoal, no final dessa aula a gente vai entender mais ou menos como que é feita essa amostragem, porque tem que ter uma quantidade significante de considerar-se uma margem de erro. Então, quando você vai pegar uma parte da população para poder considerar ela como opinião de todos, existe um cálculo e existe uma forma de se chegar ali. A gente vai ver mais para frente. Métodos probabilísticos. Então, vamos tratar, pessoal, de mais alguns termos. Nesse método, cada elemento da população deve possuir uma mesma probabilidade de ser selecionado. Então, pessoal, a gente tem que trabalhar com dados que a gente possa ter esse controle, que ele possa ser... A gente pode, por exemplo, entender que determinada pessoa que vai ser selecionada, ela vai ter a característica que a gente precisa, ou determinado elemento. Vai fazer mais sentido, tá? Quando a gente começar a avançar com a matéria. Amostragem casual ou aleatória simples. Numeramos a população e realizamos um sorteio aleatório por meio do qual qualquer elemento da população possa ser sorteado. Então, pessoal, é simples. Vocês fazem sorteio para poder fazer as entrevistas ou para poder checar dados. Amostragem proporcional estratificada. Nesse caso, convém que o sorteio dos elementos que irão compor a amostra considere os estratos da população, de forma que tenhamos uma amostra significativa em cada extrato. Então, pessoal, é um tipo de sorteio, mas ele tem que ser um pouco mais elaborado. Então, os elementos que irão compor a amostra tem que ter certa tendência para a pesquisa que a gente está fazendo. Amostragem sistemática. Utilizamos esse tipo de amostragem quando os elementos da população já se encontram ordenados ou organizados de alguma maneira. Então, você, por exemplo, já tem um banco de dados, tá, pessoal? Já tem um banco de dados que você pode utilizar, já está pronto por algum motivo, de alguma forma ele já foi criado. Então, a amostragem sistemática, ela já parte de algo pré-feito. Então, é significante também a gente conhecer esse termo. Amostragem por cotas. A amostragem por cotas é realizada quando o pesquisador encontra e entrevista um número determinado de pessoas pertencentes a cada uma das várias categorias da população. Então, por exemplo, a gente tem várias categorias de população: os trabalhadores rurais, os trabalhadores do comércio, os que trabalham na área industrial. Então, a amostragem por cotas tem que ser observada essas várias categorias da população. Estou falando de pessoas e trabalhadores, mas a gente pode estar entrevistando ou pode estar pesquisando qualquer tipo de coisa, entendeu?
Métodos não probabilísticos. Nos métodos não probabilísticos, os elementos que irão compor a amostra são escolhidos de forma deliberada, ou seja, de forma qualquer. Amostragem acidental. Então a gente vai trabalhar alguns termos também dos métodos não probabilísticos. A gente vai começar pela amostragem acidental. Nesse tipo de amostragem, a amostra é formada por aqueles elementos que vão aparecendo, ou seja, que são possíveis de se obter até completar-se o número certo de elementos daquela amostra. Então, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa com algum tipo de elemento e durante a pesquisa você vai coletando novos dados, até dados que você, por exemplo, não consideraria no plano inicial, que vão compor sua pesquisa no final. Amostragem intencional. Esse tipo de amostra é definido pelo pesquisador após ter se estabelecido um determinado critério. Então, por exemplo, você vai na questão X, você não vai ter surpresa, porque você está indo em determinado local e procurando a informação pertinente e indo atrás de quem realmente vai te trazer as respostas. Amostragem por cotas. Esse método de amostragem é muito utilizado em pesquisas de mercado e também em prévias eleitorais. Então, por cotas é determinados grupos, quase aquela que a gente falou. Cuidado com a amostragem. Uma boa pesquisa depende bastante da amostra, que deve garantir a representatividade da população. Diante disso, para que não haja erros na amostragem, é importante que o pesquisador observe. Então, para a gente fazer uma pesquisa que ela tenha relevância, a gente tem que tomar esses cuidados que a gente vai ver agora. Definição de universo, tá? A população ou universo, tá? Sinônimos, deve ser definida de acordo com os objetivos da pesquisa e também em concordância com o problema que se deseja investigar. Definição da unidade da amostra. O pesquisador deve definir também a amostra que será a base do processo da seleção e investigação. Então, pessoal, são termos bastante literários, tá? À medida que eu for percebendo que eu faço o entendimento, eu vou avançando o slide. Se eu vejo que eu não precisa de fazer comentários. Confiabilidade. O rigor metodológico e os cuidados procedimentais é que vão garantir ou não a confiabilidade da pesquisa. Então, pessoal, a gente vive questionando, às vezes, aquelas pesquisas que aparecem no Jornal Nacional, do Datafolha. Então, pessoal, às vezes a gente não presta atenção, mas existe todo um rigor metodológico para que essas pesquisas tenham sua significância. A gente fica meio cabreiro, né? Fica meio pensativo quando tem aquelas eleições que surgem, aquelas pesquisas bem tendenciosas, mas a gente tende a não acreditar porque realmente não tem metodologia suficiente para que a gente acredite. Então, você, administrador e pesquisador também, tem que se ater aos dados metodológicos que a gente tem que inserir na pesquisa para que quem estiver assistindo ela confie no que você está falando. Tamanho da amostra. Existem várias formas para se calcular o tamanho adequado de uma amostra. Então, pessoal, é agora que a gente vai entender mais ou menos, tá, nessa parte inicial, como que a gente chega nesse X de pessoas a entrevistar, para não ter que entrevistar tantas pessoas. Entretanto, né, para poder chegar nesse cálculo, devemos sempre levar em conta o tamanho de uma população. Então, o tamanho da população influencia na amostra. Maior a população, maior a amostra. Determinando o tamanho da amostra. Há 3 fatores que determinam o tamanho da amostra. 3. O grau de confiança adotado. O máximo erro permissível. Quando a gente vê naquelas pesquisas, erro percentual 2 para cima, 2 para baixo. Então a gente tem que entender isso. E a variabilidade da população. Então, o quanto vai variar aquilo ali. São itens que a gente precisa ter bem determinados na nossa pesquisa. Dessas considerações é que deriva a fórmula para o cálculo do tamanho da amostra. Nesse momento, consideramos as populações infinitas. Então, infinitas, esse termo infinito é quando a população é muito grande,
você tem até o número certo, mas a população muito grande a gente trabalha com a fórmula de cálculo de população infinita. Então aqui a gente já começa a ter contato com a primeira fórmula matemática que a gente vai ter nessa disciplina. Essa fórmula a gente vai tentar estudar ela um pouco mais à frente, mas a gente já precisa conhecer ela para a gente poder já ter noção mais ou menos com que a gente vai trabalhar. Então essa fórmula em específico, ela serve para a gente calcular a quantidade de pessoas numa população grande, uma população dada como infinita, quantas pessoas a gente tem que entrevistar, quantos dados a gente tem que coletar para formar uma amostra significativa e que tenha confiança. Na fórmula anterior, podemos identificar os elementos que determinarão o tamanho necessário para que a amostra atenda um nível de confiança desejado para as inferências sobre a população. Para determinarmos o tamanho da amostra para populações infinitas, primeiro encontramos o valor de Z, que é o grau de confiança adotado. Tá? Não se assustem, pessoal, isso a gente vai trabalhar com bastante calma, tá? Não se assustem com a fórmula e nem com esses dados que eu vou passar para vocês, que isso a gente vai trabalhar de forma gradativa. Então, o Z é o grau de confiança adotado com base na tabela de distribuição normal. Então, tem uma tabela, tá? Que a gente chama tabela de Z, onde a gente encontra esse valor de Z. Necessitamos do desvio padrão. Creio que vocês já devem ter estudado sobre o desvio padrão, mas a gente vai retomar, tá, pessoal, no futuro. Que é a variabilidade da população, que pode ser obtido por estimativa quando não há o conhecido. E, finalmente, do erro tolerável, máximo erro permissível, determinado para o caso em estudo de acordo com a necessidade de precisão apresentada. Então, toda vez que a gente trata de termos probabilístico, estatístico, tratamos com a amostragem, a gente tem que considerar esse máximo ou mínimo erro. Então, toda vez que a gente vê nos jornais, eles falarem daquelas pesquisas, que eles pesquisam sobre a opinião, eles sempre falam 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, é disso que a gente trata nesse máximo erro permissível. Imaginemos uma empresa que deseja analisar a média de consumo de alimentos em seu refeitório no mês de dezembro. Então, vamos tentar entender essa dinâmica aqui. Em outros estudos feitos anteriormente, o desvio padrão de consumo foi de 80 gramas. Então, aqui eles já tinham o desvio padrão. Deseja-se estimar o padrão de consumo com 95% de confiança e com erro admissível de 20 gramas. Quantas refeições deverão ser mantidas e anotadas para a análise, substituindo os valores da fórmula TEM-C? Então aqui a gente vai jogar esses valores na fórmula para ver como que ela trabalha para a gente ter essa resposta que seria por acaso o administrador desse restaurante, por exemplo, desse refeitório, para poder fazer algum balanço, para determinar gramas e não ter prejuízo. Então aqui a gente vai começar a identificar essas letras e símbolos, tá? O sigma, que é esse símbolo aqui, é o desvio padrão. Então toda vez que vocês verem esse símbolo é o sigma, desvio padrão. O N é o tamanho da amostra. O Z, percentual de confiança. E E é o erro admissível. Fórmula preenchida. Então a gente tem que N. Então o Z lá na tabela, tá? A gente descobriu que é 1,96 vezes 80 dividido por 20 elevado a 2. Então, a gente pegando aqueles dados anteriores e substituindo na fórmula, a gente tem esse resultado. Não se preocupem, mais uma vez, a gente vai trabalhar isso mais para frente. É só para vocês entenderem que essas pesquisas com base em amostragem, elas têm fundamento científico e representam em sua maioria, sim, a população como um todo. Com a margem de erro, mas representam. No exemplo apresentado, seriam necessárias 62 refeições na amostra para se determinar o consumo médio na refeição durante o mês de dezembro. Essa forma de calcular o tamanho da amostra é aplicada, conforme mencionado, nos casos em que a população é infinita, ou seja, não se tem um limite superior definido. Então vejam, por exemplo, que o administrador desse refeitório ele pôde calcular pela amostragem
o consumo médio. Então, por exemplo, ele vai comprar os produtos para esse refeitório para servir seus funcionários baseados em estatística. Então, ele vai diminuir os seus custos ou vai, pelo menos, não ter prejuízos nessas compras ou desperdícios, tá? Então, pessoal, essa segunda aula era isso que a gente tinha que passar, tá? Eu vou deixar os estudos, tá, para você aqui junto, os materiais, junto com a aula, os links, vocês clicam, vão ter acesso a todo esse material. E também eu vou deixar uma atividade para vocês que vocês têm que fazer, tá, pessoal? Nessa plataforma EAD, a única forma da gente confirmar que vocês estão de verdade fazendo parte da aula é fazendo as atividades. Mas fiquem tranquilos quanto à pontuação. As atividades que forem ter pontuação, que vocês precisam fazer para poder ter média no final do bimestre, eu vou avisar, tá? Vai estar aqui, eu vou deixar bem claro para vocês, tanto aqui no EAD quanto no grupo, se a atividade vale ou não pontos. Então, muito obrigado, tá, pessoal? Boa noite. Eu acho que para essa terça-feira essa aula foi suficiente para vocês terem conteúdo suficiente para estudar até o resto da semana. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível e se tiverem dúvidas, procurem o professor no grupo ou aqui no chat. O Google Classroom também tem chat. Então, tenham todos uma boa noite e estou à disposição de vocês para o que for preciso.